Nosso evangelho de hoje é Lucas 17, de 1 a 6, hoje dia de São Martinho de Tours. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Presta atenção, se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. É inevitável que aconteçam escândalos. A palavra escândalo vem do grego skandalon, que quer dizer pedra em que se tropeça, obstáculo que conduz ao tombo, ao tropeço, ofensa, laço, armadilha, e do latim scandalum e scandali, com o mesmo significado. Por que eles são inevitáveis? Antes de tudo, sabemos que o pecado manchou a natureza humana e sua presença trouxe, como consequência, a morte. A partir daí, o ser humano tornou-se moralmente limitado, enfraquecido e espiritualmente distante de Deus. Os homens tornaram-se indiferentes às coisas do alto, à vida eterna, já não sentindo expressamente nenhum desejo por Deus, mas tão somente a busca desenfreada por si mesmo e por suas satisfações. Não diferente de antes, hoje isso leva alguns a colocarem obstáculos para pessoas virtuosas e agradáveis a Deus. São João Crisóstomo diz que há 2 espécies de escândalos, uma que cria embaraços à glória de Deus, como as doutrinas dos hereges e toda palavra proferida contra a verdade, outra que obsta o caminho de nossos irmãos na fé. No entanto, no caso do texto acima, não se trata dos escândalos mencionados, mas daqueles que passam entre amigos e irmãos, quais sejam as brigas, as detrações e assemelhados, como segue o texto do Evangelho, afirmando: se teu irmão pecar, repreende-o. Quanto à gravidade da pena, citada por nosso Senhor, acrescenta: a pena imposta sobre aquele que causa escândalo dá a conhecer, por contraste, o prêmio de quem será salvo. Se a salvação de uma só alma não fosse para nosso Senhor tão importante, ele não ameaçaria de um castigo tão imenso aquele por quem o escândalo vem, é o que diz São João Crisóstomo. É claro que também há uma referência ao escândalo como embaraço àqueles que têm fé na relação com Deus, não é? Pois bem, além disso, podemos considerar 3 pontos importantes nesse texto: a vida de comunhão, que é o caso do relacionamento na comunidade, a exigência do perdão e a fé. O primeiro aspecto diz respeito ao modo como cada discípulo deve se comportar diante dos demais, bem como toda a comunidade no seu relacionamento entre irmãos. Os escândalos são sempre terríveis no seio da comunidade, prejudicam a vida espiritual e física dos membros constituintes, enfraquece a possibilidade de uma profunda comunhão com Deus e entre si. Os pequeninos, os discípulos, aqueles que creem, ou mesmo aqueles que estão sendo iniciados na fé, devem seguir firmemente na direção de Deus, sem embaraço para a vivência dessa mesma fé.
Quanto ao perdão, segundo aspecto, brota de uma vivência de amor, no amor e para o amor. Perdoar é divino, é doar de modo pleno, vamos dizer assim. É necessário, portanto, ser inserido na realidade divina do amor para poder, a partir do mesmo amor, verdadeiramente perdoar. O perdão não é um jogo de palavras, mas o fruto de uma vida de experiência do amor de Deus e de uma séria compreensão da realidade frágil da humanidade. Para perdoar, o discípulo necessita viver no amor e para ele o amor, ter conhecimento da fragilidade humana e entender o outro a ser perdoado. Quem perdoa também se liberta. É possível afirmar que a primeira libertação vem para quem perdoa e depois para o que recebe o perdão. Pelo fato de o amor ser o fundamento desse mesmo perdão, este deve ser dado infinitamente, porque o amor é eterno. O terceiro aspecto diz respeito à fé. O discípulo é aquele que entende sua vida na experiência do amor, da verdade e da fé. Faltando um desses elementos, sua vida se transforma num desastre total para si e para os demais. A fé é o fundamento do sentido da vida na história. Por isso, é necessário que o discípulo peça ao Senhor que o fortaleça nessa fé. Não é a quantidade da fé, mas sua qualidade que justifica o homem. Ser forte na fé é ser todo de Deus e para Deus, tornando-se por isso mesmo também todo para o bem de outros. Assim, os escândalos serão evitados e a construção de uma nova comunidade será elevada. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, um forte e carinhoso abraço.